e incendiou a sua cidade. É por isso que tem muitos lugares, tem muitos, até países, né, tem muitas obras, muitas coisas que estão sendo destruídas, incendiadas, queimadas, está sendo lançado por terra, querido. Porque não estão atentando para a palavra, para o convite, para o amor do Senhor, para o bem que Deus tem revelado para essa cidade, para essas pessoas, para essas casas. Famílias, pessoas que estão rejeitando o melhor de Deus. E aí Deus, simplesmente quando Ele vira as costas para aquela situação, para aquela causa, para aquela família, para aquela obra, para aquele setor, onde são homicidas, querem matar, roubar, destruir. Meu Deus! Aí o Senhor se vinga deles, querida. A palavra diz que o Senhor se vingou aquele homem. E então mandou o servo, vai, na verdade, estão preparadas as bodas, mas os convidados não eram dignos. Não era digno aqueles que foram convidados a dedo, né? Escolhidos porque parecia ser bom, parecia ter, né, consideração, parecia ser amigo, parecia que iam servir para alguma coisa, que iam contribuir para alguma coisa, que iam colaborar, que iam somar, que iam se unir, que iam se juntar. Mas não era nada disso, querida, era só aparência. E o nosso bispo aqui começou aqui falando no sozinho. Muitas das vezes você pensa que está cheio, está cercado de amigos, pessoas que se diz, eu estou contigo. Não, eu estou nessa daí, tu não está só. E quando você procura, às vezes não é nem para uma batalha, para uma peleja, é para uma festa. E muitas das vezes não vai para prejudicar, não vai por inveja, não vai porque não quer ver aquele festejar, ele está alegre, é poder do filho dele. Não quer dar aquele gosto, aquele prazer, aquele gozo. Muitos têm feito isso na obra de Jesus Cristo. Mas o Senhor, queridos, Ele não perde tempo com quem não quer. Mas Ele está sempre atrás. E aqueles que desprezam, que abandonam, que escarnecem, enquanto estiver vivo, se arrepender, se verdadeiramente reconhecer o seu erro, de ter negado, ter rejeitado aquilo que é de melhor, que tem de melhor para o ser humano na terra, cair em si e resolver voltar ao primeiro amor, buscar, né, a misericórdia de Deus. Deus ainda tem bênção para ele, ainda tem maná, ainda tem bodas. E alama suriande canta lamanai, e canta lava suriande cova labarras. Ele diz, vai pelos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrardes. Agora não tem mais privilegiado. Agora é todos, vai trazendo o coxo, o manco, o aleijado, o cego, o mudo, o surdo. Traz o pobre, o mendigo, o miserável. Traz o sujo, o fedorento. Vai buscar todos que tiver jogado. Pega o macumbeiro, o feiticeiro, o umbandista. Traz o candoblezeiro, traz o assassino, aquele que está arrependido. Traz os pobres, os miseráveis, aqueles que estão abandonados pela sociedade, aqueles que estão na sarjeta, no monturo. Traz. A casa não pode ficar vazia. Traz. E foi na hora que arranjaram muita gente, né? Traz os bons e os maus. Os bons e os maus. Não faz acepção. E a festa nupcial ficou cheia de convidados, querido. Eita Jesus, Deus é maravilhoso. Só houve ali algo, né, estranho, porque apareceu alguém, né, sem as vestes nupciais. De imediato, aquilo que ia prejudicar, que estava prejudicando, porque aquele lugar, todos que estavam ali, eles estavam preparados. A palavra de Deus diz que muitos foram chamados,
mas poucos foram escolhidos, querido. Os poucos escolhidos, eles sempre vão estar prontos, de pé, para cantar o hino da vitória, quando o Senhor der o brado, que chegou a hora, está pronto. Vai ser assim na vinda do Cordeiro. Vai ser assim, querido. Muitos vão ficar, porque estão muito ocupados, porque tem compromisso que ele não pode deixar para atender o reino de Deus em primeiro lugar. Tem muitos que vai ficar como esse que vai ser lançado fora, porque não está com as vestes nupciais, não está com as vestes espirituais, alva, branca como a neve, preparada, limpa, como já foi lido aqui na palavra, não tem se santificado, não tem feito aquilo que Deus tem dito que é para fazer, não tem separado, né? Mas nós, igreja do Senhor Jesus, que estamos de pé para cantar o hino da vitória, independentemente de qualquer coisa, tanto nossos compromissos. Depois nós faz aquele acordo com alguém, mas antes não. A hora do culto é a hora do culto, né? Nós não temos o que barganhar, né? Quer fazer qualquer tipo de coisa para barganhar com o nosso Deus, não. Nós temos é que cumprir o nosso compromisso, querido. Nós estamos aqui para isso, e você que está aqui para fazer isso é privilegiado. Agora eu quero te dizer que o privilégio, ninguém tem privilégio se não fizer por onde ter, né? O privilégio da casa de Deus é para os santos, é para os salvos, é para aqueles que verdadeiramente estão arraigados na rocha que é Jesus Cristo, cumprindo os mandamentos do Senhor e fazendo de tudo para agradar o Rei, mesmo sendo imperfeito, mas não está deixando a desejar para com o Rei. Meu Deus, já quero passar aqui, né, a entregar aqui a minha parte aqui, deixando esta palavra muito rica, muito poderosa. Nunca devemos, querido, nunca devemos desgostar o nosso Deus, né? Deixar Ele triste, o Espírito Santo, porque pode custar muito caro para nós, mas nós devemos servir a Deus, né, retamente, fazendo aquilo que agrada a Ele, para nós ser bem-aventurado, para nós ser cheio, para nós ser saciado por Ele, de tudo que tem de melhor no seu banquete, querido. Nas bodas do Rei tem tudo, querido. E a última bodas que nós vamos tomar, ou a primeira, né, lá no céu, a primeira lá no céu, quem vai servir é o próprio Cordeiro, Jesus Cristo. Louvado, engrandecido seja Deus. E nós não podemos estar despreparados, e nem rejeitar, e nem ser só um chamado. Nós devemos ser um dos escolhidos, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos, não é verdade? Muitos estão por estar, e ou estão por muitas outras coisas que interessam a eles, só terreno, querido, não tem nada de celestial, mas aqueles que estão pelo céu, por Jesus Cristo, Ele diz que aquele que ama Ele é os que obedecem os mandamentos dEle. Então, se eu e você, nós estamos obedecendo Ele, os mandamentos dEle, nós provamos que amamos Ele e Ele nos ama. E nada pode tirar, pode envergonhar, pode matar, pode deixar você fora do reino, querido. Nada. Não é verdade? E em situação nenhuma você é envergonhado, eu somos envergonhados, sabe por quê? Porque nós servimos aquele que é o dono de tudo, que pode em tudo, que manda em tudo, e Ele nunca, jamais, Ele me entregará ou te entregará a vergonha, a derrota ou o fracasso em qualquer situação. Se Ele permitir que eu e você passe por uma situação difícil, é para o nome dEle ser glorificado e exaltado, para a glória dEle mesmo, querido, porque é isso que nós somos, vasos, instrumento para o Senhor se manifestar a sua glória. Amém, queridos? Eu quero dizer... Palavra maravilhosa do trono de Deus. Se encerrássemos o culto agora, com certeza tornaríamos para nossas casas alimentados